Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Um final de semana corrido, né? De muitos decisivos de campeonatos estaduais, seja por mata-mata já na semifinal, ou de quartas de final, ou já até mesmo encaminhando jogos de ida de semifinal, ou jogos definindo algumas finais aí dos campeonatos estaduais. Meus queridos, tivemos muitas eliminações esse final de semana e eu vou abordar todas elas aqui no vídeo, tá? Vou falar também da eliminação do Red Bull Bragantino ontem pro Água Santa, vou falar da eliminação do Vasco, da classificação do Flamengo, do jogo de ida de Botafogo e Portuguesa pela Taça Rio. Então tem vários jogos interessantes pra gente conversar. Também vou comentar um pouquinho a mais com vocês sobre o jogo do Atlético Mineiro com o Atlético, tá? E a minha opinião, óbvio, desse regulamento, que pra mim é mais um daqueles regulamentos que de vários mesmo, onde o mandante tem melhor campanha e classifica no empate. Mas enfim, vamos começar então pelo Campeonato Paulista, né, que teve a primeira partida realizada no domingo, né, a primeira semifinal aconteceu no domingo entre Palmeiras e Ituano. O Palmeiras venceu por 1-0 o gol do Murilo, e um gol aí que rendeu várias discussões ao longo aí dessa segunda-feira e também um pouco dessa terça-feira. Na minha opinião, acho que não tem discussão no lance, inclusive um vídeo gravado do setor da arquibancada grava o momento exato em que o Gustavo Gomes dá o toque de cabeça e o goleiro Jefferson Paulino, que fez uma excelente partida, faz a defesa e na sobra o próprio zagueiro do Ituano acaba jogando a bola na cabeça do Murilo. Cara, pra mim não foi falta, eu acho que a gente às vezes, quando é o time adversário, quando é um time bem preparado, a gente às vezes acaba puxando pro lado de que é prejudicado ou prejudica o rival. Eu não acho isso, eu acho que o Palmeiras jogou muito bem, inclusive sufocou o Ituano. Eu acho que 1-0 ele resume pouco do que foi o jogo. A partida poderia ter sido muito bem 2, 3, 4-0 para o Palmeiras, que ainda estaria de bom tamanho. Tá? O Palmeiras dominou mesmo o Ituano, as principais jogadas foram do Palmeiras. O Ituano só foi ser perigoso quando o Rafael Veiga e Dudu saíram de campo. Mas aí é uma questão, já que a gente fala já desde o começo do Campeonato Paulista, e vocês ouvem também em outros programas esportivos, que o Palmeiras precisa se reforçar. Tem um ótimo elenco, é claro, mas algumas peças não têm reservas. Caso de Rafael Veiga, Dudu, o próprio Gustavo Scarpa, e no caso também o Rony, né, que é o principal centroavante que a equipe tem. O jogo foi muito bom do Palmeiras, não foi tão bom assim do Ituano. Eu achei que o Ituano faltou buscar mais o gol, tentar sair mais para buscar o jogo. Ficou preocupado na defesa. As jogadas que o Ituano tentou fazer não deram certo. O sistema defensivo do Palmeiras foi soberano para mim nesse confronto, né, nessa semifinal. Tanto que foi premiado depois com o gol do Murilo. Mas sem encerrado o assunto, pelo menos aqui na Rede Controlada, tá? A gente não vai voltar mais nesse assunto. Não foi falta do Gomes. Ele sobe para cabecear a bola, obviamente, cara. Se você olhar pro lance em frame a frame, parado, olhando realmente toda a jogada dos dois, você vai ver que o zagueiro do Ituano, em momento algum, tenta subir de cabeça. Ele tá indo para trás com os braços abertos, fazendo aquele cerco em cima do Gustavo Gomes. E aí o Gomes, sim, se preocupando em pular, pula muito tempo antes de ele esboçar uma tentativa de pular. E mesmo assim o zagueiro do Ituano, ele dobra o joelho, se joga, esperneia, né? Para mim foi uma decisão acertada, né? Foi tentar ir na malandragem ali para anular o gol do Palmeiras, não aconteceu. Na outra semifinal que aconteceu nessa segunda-feira, o Água Santa venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis, 4-2. Mas aqui eu quero fazer um adendo muito importante. O Água Santa não jogou bem, tá? O jogo não foi bom, vamos ser sinceros. Foi uma semifinal assim, digna de interclasse, né? De jogos com expulsões, com jogadores com cabeça quente, né? Poderia ter tido até mais expulsões do que teve nesse jogo. Inclusive o Arthur, na minha opinião, deveria ter recebido alguns outros cartões amarelos que não recebeu na partida. E outra, estava muito sumido do jogo, tá? Inclusive nem bateu pênalti. Mas ele também não bate tão bem assim as cobranças de pênaltis que normalmente ele cobra lá no Nabi Abichedi, defendendo a camisa do Bragantino. Mas se fosse para separar uma equipe melhor desse confronto, seria o Bragantino, tá? Eu achei que o Bragantino fez um excelente primeiro tempo, dominou as ações do jogo, encurralou o Água Santa do começo ao final do primeiro tempo, né? Fez o seu gol, um belo gol do Alejandro, diga-se de passagem, mas eu acho que a bola bate na trave, bate no goleiro e entra, então seria um gol contra. Mas o Bragantino foi bem na primeira etapa, só que no comecinho do segundo tempo, o Cleiton falhou numa saída de jogo, o Água Santa aproveitou. O Água Santa teve pouquíssimas oportunidades claras, né, de grandes defesas do Cleiton. Teve um chute de fora da área, um outro que o Bruno Mezenga acabou chutando mascado dentro da área. Mas o Água Santa não teve tantas chances assim, né, bola de cabeça,
defesa do Cleiton difícil, não teve tantas assim, eu acho que eu só vou lembrar dessa mesmo do Cleiton de fora da área. Mas foi bem, né? Foi uma grande classificação, é uma classificação histórica, merece, na minha opinião. Acho que depois que o Red Bull tomou o gol com a falha do Cleiton, ficou completamente destemperado no jogo, perdeu a linha mesmo. E o Água Santa se manteve um pouco mais só, não teve completamente, mas manteve um pouco mais a calma e conseguiu aí a classificação nos pênaltis. Inclusive, os 2 pênaltis que o Bragantino perdeu, na minha opinião, contaram muito do lado emocional dos jogadores. Eu acho que eles sentiram demais essa decisão e o Bragantino sentiu essa eliminação ruir entre seus dedos, né? Veio de uma eliminação no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Ipiranga num chocolate de 3-1 e agora tem essa nova eliminação no Campeonato Paulista. Vamos ver como que vai ser a temporada do Red Bull. Por enquanto, está prometendo ser um time bem mediano, com ótimos jogos na Bia Bichedi e jogos medianos para baixo, fora de casa. No Campeonato Carioca, o Fluminense goleou, massacrou, passou o trator em cima do Volta Redonda, que é uma excelente equipe, tá? O Volta Redonda vai disputar a Série B desse ano, se eu não me engano, vai disputar a Série B desse ano, ou se disputar a Série C também, se torna uma das favoritas aí para acesso e competitivamente falando, uma das principais equipes do torneio que disputar nacionalmente. Samuel Xavier, 4 gols do Cano. Alexander e Martinelli fizeram os gols do Flusão, que classifica para a final do Campeonato Carioca, como a principal equipe desse Cariocão, né? Eu já estou falando desde o começo da temporada que o Fluminense é a melhor equipe, a equipe mais equilibrada, a equipe mais preparada, que começa esse ano jogando melhor do futebol carioca. O Flamengo vem se desenvolvendo mais nessa reta final, né, de estadual, mas ainda tá capengando. O Flamengo tomou um sufoco danado, já falando do próximo jogo, né? O Flamengo tomou um sufoco danado, na minha opinião, do Vasco. O Vasco poderia ter feito mais gols e merecia ter feito mais gols pelas chances que criou, né? Funcionou muito bem, só que o ataque do Vasco tá passando um momento de seca. Pedro Raul não vem bem psicologicamente, mentalmente, fisicamente também eu acho que o Pedro Raul vem bem abaixo. E o Vasco perdeu algumas decisões, né? O Nenê não entrou em campo, acho que poderia ter sido uma peça de mentalidade para entrar quando estava empatado o jogo em 1-1, mas não entrou, né? O Vasco queimou suas 5 substituições muito rápido na partida, mas acabou 3-1 para o Flamengo e fica esse adentro para o Vasco, tá? O Vasco fez um excelente jogo, talvez seja uma equipe muito competitiva ao longo do ano. Vai ter apenas o Campeonato Brasileiro e pode se focar nisso, em não ser rebaixado, em permanecer na Série A do futebol brasileiro para o ano que vem, e aí começar a se reestruturar e voltar aos áureos anos 2000. Capasso fez o gol do Vasco da Gama, Pedro 2 vezes e Ayrton Lucas fizeram os gols do Mengão, e eu também quero fazer só mais um adendo, tá? Para passar para o Campeonato da Taça Rio. Que começo de temporada faz Pedro? Ponto. É o jogador mais decisivo do Flamengo atualmente. Gabigol está muito abaixo, Everton Ribeiro muito abaixo, Arrascaeta muito abaixo do que poderia estar rendendo, mas o Pedro vem sobrando nesse time do Flamengo. Pela Taça Rio, Portuguesa do Portuguesa do Rio de Janeiro empatou 0-0 com o Botafogo no Luso Brasileiro, né, no estádio da Lusa, Carioca. E foi a primeira partida, né? O jogo de volta provavelmente será com o mando do Botafogo e eu espero que o Botafogo jogue mais do que jogou nesse confronto. Foi um jogo muito morno, muito fraco. Vamos ver como que vai ser, né? É a chance do Botafogo conquistar alguma coisa esse ano, visto que está bem difícil para o torcedor botafoguense. Pelo Campeonato Mineiro, como eu falei, o critério de várzea, o Atlético Mineiro avançou sobre o Atlético Clube no 1-0, gol do Hulk. Né? O Atlético acabou sendo eliminado por conta desse critério. O Atlético, o Galo, tem a melhor campanha, avança para a final, mas não avança com a melhor equipe do Campeonato de Minas Gerais, do futebol mineiro. O América Mineiro, na minha opinião, é a equipe que está dominando o futebol mineiro. Não ganhou do Atlético Mineiro, obviamente, pelos pontos corridos, né, pelo miolo ali do Campeonato Estadual, mas tem tudo para fazer 2 belos jogos. Joga primeiro em casa, de segundo com o comando do Atlético Mineiro, e venceu novamente a equipe do Cruzeiro. Aloysio Bandido, inclusive, fez a sua tradicional comemoração, agredindo todo mundo do banco de reservas, e ali na segunda etapa fizeram os gols do Coelho, e o Oliveira fez o golzinho aí do Cruzeiro no início do segundo tempo. O Cruzeiro, com essa derrota, acabou demitindo o técnico, né, o Pesolano, e contratou logo na sequência o Pepa. Cara, eu não acho que o Cruzeiro deveria ter demitido o seu técnico. Tudo bem que o clima já não estava muito bem, a torcida começou a criticar muito o Ronaldo, eu acho que muito mais pelas promessas que o Ronaldo, né, como investidor do clube, fez, do que provavelmente pelo rendimento da equipe do que ela fez ano passado. O Cruzeiro fez uma excelente, fantástica e sobrando, e com sobras, uma Série B com sobras
no ano passado, quando foi campeão. Mas eu não esperava que o Cruzeiro começasse essa temporada arrebentando, tá? Inclusive, eu esperava o Cruzeiro onde está mesmo, numa semifinal de Mineiro, talvez classificado numa Copa do Brasil, né? Coisa que não aconteceu. E também fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Não esperava mais que isso. Mas, enfim, vamos ver como que vai ser o Cruzeiro para o restante da temporada. Aliás, o Cruzeiro conseguiu a classificação para a Copa do Brasil, né? Conseguiu como campeão da Série B. Mas vamos ver, cara. O Cruzeiro, para mim, acho que tem uma boa chance de fazer uma temporada mediana, assim como o Vasco. É uma equipe competitiva, mas precisa mostrar isso em campo, né? Não, os jogadores precisam começar a demonstrar, a engrenar dentro das 4 linhas. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional empatou a partida de 1-1 com o Caxias. Mercado fez o gol contra a favor do Caxias. E Alan Patrick fez o gol colorado. O jogo de volta vai ser agora no meio de semana. O Inter, novamente, tem tudo para classificar para a próxima fase, para a final do Campeonato Gaúcho. Porque está jogando muito bem no Beira-Rio, tá? Não é para os jogos fora de casa. Fora de casa, o Inter está muito mal das pernas. Mas em casa, sim, o Inter, no Beira-Rio, o Inter está vencendo e vencendo bem fácil. Goleando as suas equipes, na maioria das vezes. O outro jogo do Gauchão, né, o Ipiranga venceu por 2-1 de virada a equipe do Grêmio. Luiz Soares fez o primeiro gol do jogo, desperdiçou a cobrança para ampliar, né, fazer 2-0. E aí o Eric entrou na partida e fez 2 gols aí, virando um confronto para o Canarinho. Foi uma excelente partida do Ipiranga, né, principalmente no segundo tempo. Tá? No segundo tempo o Ipiranga fez uma segunda etapa com sobras. Já o Imortal, cara, virou o campo, o juiz apitou o segundo tempo, sumiu, desapareceu. Não foi visto o Grêmio aí no segundo tempo no Colosso, né, da Lagoa, aí no campo do Ipiranga. Vamos ver como vai ser o jogo de volta. Né? O Grêmio tem um super time, é o Super Grêmio, né? Na última vez que isso foi dito, o Grêmio acabou sendo rebaixado. Mas é uma equipe muito bem qualificada, com excelentes jogadores, com o Luizito Soares, né? Então não é de se jogar fora. Vamos ver como que vai ser esse segundo jogo, mas fica esse alerta pro Grêmio, que ainda perdeu o Kahneman, né? Foi expulso no segundo tempo do lance de pênalti que o Eric converteu. Pelo Campeonato Baiano, o Bahia, né, avança para a final, vencendo por 4-1 a equipe do Itabuna. Everaldo 2 vezes e Calbi também 2 vezes fizeram os gols do Esquadrão de Aço, e aí o Cezinha fez o gol do Itabuna. No agregado foi 4-2, o Bahia fez um excelente jogo de volta, surpreendendo. Talvez esse seja o melhor jogo do Bahia nessa temporada, né? Venceu muito bem a equipe do Itabuna, jogando bem no primeiro, no segundo tempo. Vai para a final, vamos ver como que será aí o Bahia pelo Campeonato Baiano. No Mato Grossense, o Cuiabá empatou fora de casa 0-0 com o Luverdense pela partida de ida da semifinal, né? Vai ter o jogo de volta na Pantanal, é favorito, mas vem um pouquinho contestável o Cuiabá, viu, nos últimos jogos. Ele teve a eliminação na Copa do Brasil, a vitória simples na última rodada e agora esse empate em 0-0. Não sei. É uma equipe muito bem qualificada, é uma equipe favorita no Campeonato Mato Grossense. Se for eliminado na semifinal, é zebra, viu? Mas vamos ver como que vai ser. O Atlético Paranaense venceu a equipe do Maringá no Paranaense, né, no jogo de ida, aí pela semifinal. Eric fez o gol do Furacão e Alex Santana fez o segundo, aí deu essa boa vantagem para a equipe decidir o jogo de volta. O Furacão está jogando muito bem nesse Paranaense. Vamos ver como vai ser o jogo de volta e também projetando a final, né? Grande jogo do Furacão, viu? Vem se tornando favorito para conquistar a taça do Paranaense e também para surpreender no Campeonato Brasileiro e nas competições que a equipe for disputar. Pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu por 4-0 a equipe do Ferroviário. Lutero, Caio Alexandre, Caleb e Silvio Romero fizeram os gols do Leão do Pici. O Fortaleza vai enfrentar o Ceará nos 2 jogos, os 2 jogos da final. E engraçado, foi a única equipe que venceu o Fortaleza 2 vezes, além do Cerro Porteño, obviamente, pelo Campeonato Cearense. Foi a única equipe que venceu o Fortaleza 2 vezes e vai enfrentar agora na final. Podemos dizer que o Ceará tem aquela taça na mão? Não podemos. É um clássico e o Fortaleza tem uma excelente equipe. Óbvio que está passando por muitos altos e baixos, o que não está sendo muito normal para a equipe. Mas comparando o elenco contra o Ceará, é favorito. No momento também é favorito, mas o Ceará ainda não perdeu no Campeonato Cearense, o que surpreende bastante. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás venceu por 3-0 a equipe do Anápolis e também classifica para a final. Vai enfrentar o Atlético Goianiense que venceu o Goiás pelo grosso ali do Campeonato Goiano. Diego Gonçalves, Vinícius e Bruno Melo fizeram os gols do Esmeraldino. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Meio de semana tem poucos jogos. Na sexta-feira eu volto com a análise dos jogos da semana e também do pré-jogo da Seleção Brasileira. Um abração, até mais. Tchau, tchau.